Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Isaías, capítulo de número 38 e versículo de número 1, que diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe ordem à tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti é esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isto da parte de Deus como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim sucedeu. Retrocedeu o sol, os 10 graus que já havia declinado. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, a palavra do Senhor vai nos falar que após receber uma sentença de morte, o rei Ezequias não se conformou. Mas ele não se conformou, irmãos. Não foi murmurando, questionando e perguntando a Deus por quê. Mas ele começou a orar. Quer que Deus mude situações na sua vida? Quer que Deus mude sentenças na sua história que parecem, humanamente falando, irrevogáveis? Ore. A Bíblia diz que ele orou ao Senhor. Logo após ele receber uma palavra. Palavra essa que foi o profeta Isaías que trouxe da parte de Deus para ele, dizendo: põe ordem à tua casa, porque morrerás e não viverás. Ou seja, não tem mais jeito para a tua situação. Quem estava mandando o profeta Isaías dizer isso para o rei Ezequias era o próprio Deus. Porque o profeta Isaías vai dizer assim: assim diz o Senhor. Ou seja, aquelas palavras que foram ditas para a vida do rei Ezequias não eram do profeta Isaías, mas era de Deus. O profeta Isaías só estava sendo um porta-voz naquele momento. E ao ouvir aquelas palavras do próprio Deus, dizendo que ele morreria, o rei Ezequias resolveu orar. O rei Ezequias, ele virou o rosto para a parede, orou ao Senhor e chorou muitíssimo. Você sabia que as suas lágrimas, elas movem o coração de Deus? Muitas vezes nós pensamos que estamos chorando em vão, né? Ou até mesmo que não tem palavras para falar e a gente chora e não adiantou nada, a gente só ficou com a cara inchada. Porque quando a gente termina de chorar, o rosto fica inchado, né, irmãos? Aí a gente pensa: eu chorei tanto, só tô aqui com o rosto inchado, não fica bem, não falando nada, Deus não tá nem me vendo. Deus está dizendo: sim, eu estou te vendo. Eu vejo as tuas lágrimas. Eu sei tudo o que você está passando. Oh, meu Deus. Eu sei das tuas dores. Eu sei que tem momentos que você se ajoelha para orar, mas não tem nem palavra. Você só faz chorar. O rei Ezequias falou poucas palavras diante do Senhor. O restante foi lágrimas, foi choro. Ele disse: lembra-te, Senhor. Peço-te de que andei diante de ti com fidelidade e inteireza de coração. E a Bíblia diz que depois disso, ele chorou muitíssimo. Ele disse a Deus: eu fiz o que era reto aos teus olhos. Eu tentei andar na tua presença com retidão. Lembra-te, Senhor. E ele chorou muitíssimo. Talvez você tenha passado por momentos de apertos. Por momentos que você não tem mais nem palavras para orar. Mas eu quero te dizer que Deus vê as tuas lágrimas. Declare comigo: Deus contempla as minhas lágrimas e Ele vai trazer resposta para a minha vida. Deus contempla as minhas lágrimas e Ele vai trazer resposta para a minha vida. Irmãos, muitas vezes nós imaginamos que Deus só vê as orações que são feitas com muitas palavras. E às vezes as orações mais longas, orações de 1 hora, 2, 3 horas de relógio no joelho.
Mas deixa eu te dizer algo da parte de Deus. Deus contempla as orações grandes, mas também contempla as pequenas. Tem oração que a gente faz, irmãos, que parece que nem chegou, sabe, aos céus, que nem chegou ao trono de Deus, que nem subiu, nem passou do teto da nossa casa. Porém, o Senhor recebe e manda a resposta. Talvez você já tenha passado por experiências assim. Eu já passei. Coisas que eu falei com Deus, às vezes lavando os pratos, varrendo a casa. Às vezes fazendo coisas do meu dia a dia. Eu falei na mente com Deus. E ali eu pensava que nem era uma oração. Eu pensava que era mais um desabafo muitas vezes. Mas o Senhor ia e trazia a resposta. Arabacaia arrasta ao meu coração. Me mostrando que Ele me contemplava mesmo quando eu não tinha palavras para falar. Mesmo quando só com os meus pensamentos eu conversava com Ele. Quando as situações, só as lágrimas foram as nossas palavras. É por isso, meu irmão e minha irmã, que você não pode parar de orar, porque você não tem o que falar. Aí, irmã, eu não sei o que falar, por isso que eu não estou orando esses dias, eu não tenho mais nem o que pedir a Deus. Se ajoelhe, minha irmã, e diga: Deus, eu não tenho nem palavras para orar. Eu estou sendo sincera ao Senhor. Eu não tenho nem palavras mais para pedir, mas eu estou aqui diante de Ti. Eu quero que o Senhor saiba que eu estou aqui me humilhando aos Teus pés. Eu quero que o Senhor saiba que o Senhor é Deus da minha vida e que eu não tenho mais nada, aleluia, além de Ti. Comece a se derramar diante do Senhor, porque foi isso que o rei Ezequias fez. Ele não se conformou com a situação que ele estava vivendo. Não sei o que você está passando, mas o Senhor manda eu te dizer que você não deve se conformar com o que você está vivendo. Declare comigo: eu não vou me conformar com o que eu estou vivendo, mas eu vou orar. Eu não vou me conformar com o que eu estou vivendo, mas eu vou orar. Deus quer que você ore. Deus quer que você, mesmo sem palavras, busque a Ele. Irmã, eu não consigo ficar de joelho. Você fica sentada. Fecha o teu olho. Irmã, eu não consigo ficar sentada. Fica deitada. Se não consegue ficar deitada, fica em pé. De alguma forma, fale com Deus. Invoque ao Senhor. Faça como o rei Ezequias. Não aceite a sentença que está sobre a sua vida. Não aceite os nãos que você já recebeu, porque o não você já tem, minha filha. O não você... O não você já tem, meu filho. Agora, arabaia cai arrasto. É tempo de você buscar o sim. E buscando o sim, você recebe a resposta. O rei Ezequias não recebeu somente a resposta, irmãos, da cura. Mas a Bíblia diz que Deus mandou o profeta Isaías retroceder e voltar. Dizer para ele: diz a Ezequias que eu ouvi a oração dele. Mas o que eu acho interessante é que a Bíblia, ela é clara ao enfatizar e nos mostrar que o Senhor não viu somente a oração, mas o Senhor diz também assim, e vi as tuas lágrimas. Versículo de número 5. Vai dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. O Senhor não somente ouviu a oração, mas o Senhor também viu as lágrimas do rei. Porque o Senhor contempla a minha e as suas lágrimas. O Senhor sabe aquilo que nos machuca. O Senhor sabe aquilo que está nos corroendo por dentro. Tem situações, irmãos, que a gente passa que só Deus e a gente é que sabe. Que nem aqueles que nos amam mais podem nos ajudar. Mesmo que o profeta quisesse dizer algo diferente ou ajudar, o rei Ezequias ele não poderia, porque ele estava ali respaldado pela palavra de Deus. O profeta chegou primeiramente para dizer o que Deus mandou. E aquilo ali realmente não era uma sentença boa, dizendo que ele morreria, dizendo que o rei iria morrer. Mas depois o profeta retrocedeu, voltou porque Deus mandou. E Deus disse: eu não somente ouvi, mas eu vi também as lágrimas. Diz para ele que eu vou acrescentar 15 anos aos anos de vida dele. Diz para ele também que eu vou livrar ele das mãos do rei da Síria. Diz para ele também que eu vou fazer o relógio de Acais retroceder 10 graus. Manda ele escolher. Nessa passagem não vai falar isso não, mas aqui já fala que o Senhor retrocedeu. Mas tem uma das passagens, porque são 3 passagens que falam sobre o rei Ezequias, uma que está em 2 Reis, outra que está em 2 Crônicas e essa que está aqui no livro de Isaías. Uma dessas 3, dessas 2, vai dizer que o Senhor manda ele escolher. E a escolha do rei Ezequias foi que o relógio de Acais retrocedesse. E Deus cumpriu a palavra dele. Sabe o que é isso, irmãos? É alguém que não desistiu e Deus cumpriu aquilo que a pessoa pediu.
Quando nós não desistimos de orar, por mais que a situação seja diversa, por mais que você esteja vendo alguém sentenciado, por mais que você olhe e diga assim, humanamente falando, não tem mais jeito. Eu quero que você entenda que o rei Ezequias não estava olhando para a situação dele com um olhar humano. Ele estava olhando para a situação dele, sabe como, irmãos? Para com a palavra que Deus havia lançado para ele. Deus havia dito que ele morreria. Não foi os homens, não foi ele mesmo que pensou, foi Deus que falou. Mas mesmo assim o rei Ezequias resolveu se levantar. E através dessa palavra, Deus diz para mim e para você, é tempo Rabacantarai de se levantar. Não é tempo de ficar desacreditando do poder do Senhor na sua vida. A irmã, tá tudo contrário. Tá tudo adverso. Eu já tenho um não, você tem um não, mas vai em busca do sim. Insista, persista, seja uma pessoa perseverante. Declare comigo, eu vou perseverar. E Deus vai trazer a resposta para mim, como trouxe para o rei Ezequias. Eu vou perseverar e Deus vai trazer resposta para mim, como trouxe para o rei Ezequias. Deus trouxe resposta para ele, por quê? Porque ele foi perseverante. Isso é claro na história do rei Ezequias, a perseverança dele. A certeza e a convicção de que Deus ouviria a oração dele. Que Deus ia ver as lágrimas dele. Então, essa certeza que nós precisamos carregar. Não é a certeza do que vai dar errado, do pessimismo, mas é a certeza do otimismo, dizendo, Deus vai fazer. Eu vou clamar e Deus vai abrir uma porta. Eu vou clamar e me ando cair arrasto e alguma coisa vai acontecer. Eu vou clamar e Deus vai fazer o sobrenatural acontecer na minha vida. Algo Deus vai fazer. É isso que Deus quer, que você tenha certeza e convicção no Deus que você serve. E não na circunstância contrária. Quem havia dito a sentença para o rei Ezequias era um homem de Deus, o profeta Isaías. O rei Ezequias poderia ter dito, acabou, eu estou sentenciado, não tem mais o que fazer, e se conformar com a morte que chegaria. Mas ele resolveu se levantar, e por isso ele viveu mais anos na terra. Quando eu e você, nós escolhemos nos levantar, Deus muda diagnóstico. Eu vejo Deus mudando diagnóstico através da oração de pessoas aqui. Eu vejo o Senhor mudando completamente a vida de pessoas, curando, libertando, restaurando, salvando pessoas que humanamente falando não tinham mais jeito, porque você não vai desistir, porque você não vai olhar para a sua situação, porque ela está contrária, porque você não vai olhar para os nãos, você não vai olhar para o pessimismo, mas você vai olhar para Cristo. Você vai olhar para Deus, você vai olhar para o Espírito Santo, você vai olhar para o seu alvo e você vai dizer assim, ó, eu sei em quem eu tenho crido, eu vou me levantar para orar. Mesmo que eu não tenha palavras, eu choro. Mesmo que eu não tenha palavras, eu me prostro na presença do Senhor. E Ele mesmo vai fazer o impossível acontecer na minha vida. Deus é Deus de surpresa. Deus é Deus do impossível. Deus é o Deus que faz aquilo que humanamente falando ninguém poderia fazer por você. Irmãos, quando olhamos para a situação do rei Ezequias, nós vemos que Deus faz além do que a gente pede. E Deus, Ele me trouxe aqui para te dizer, vai ser além das suas expectativas, vai ser além do que você pede, além do que você imagina, vai ser além do que você sonha. O que Deus preparou para você é algo muito maior. O que Deus preparou para você é algo muito melhor. Então, por isso, não se conforme com aquilo que você está vivendo. É tempo de orar. Se não tem palavras, chore, porque as suas lágrimas, elas são recolhidas pelo Senhor e Ele traz a resposta, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você, amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor, por esta palavra, te agradecer, meu Deus, porque o Senhor é o Deus que fala, que confirma e que testifica. O Senhor Abacantaraia é um Deus que retribui, meu Pai amado, é um Deus que é galardoador daqueles que te buscam. Oh Pai, a tua palavra é clara ao dizer, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. O rei Ezequias clamou, Senhor. O rei Ezequias chorou, e a resposta chegou. Pai, tu és o Deus que não
somente ouve as palavras, ouve as orações, mas também contempla as lágrimas. E eu creio, Pai, que o Senhor está contemplando a vida do meu irmão e da minha irmã para trazer vitória para a vida deles, assim como o Senhor fez com o rei Ezequias. Pai, eu te peço que o Senhor venha curar, que o Senhor venha libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar, Espírito Santo. Vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Dá uma novidade de vida para eles, dá uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Eu te peço que o Senhor tome, meu Deus amado, cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor cure, liberte, restaure e restitua, traga assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, meu Pai. Assim eu te peço, já te agradeço, crendo na nossa vitória, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. O mesmo Deus que ouviu a oração do rei Ezequias, viu as lágrimas dele e trouxe resposta para a vida dele, é o mesmo Deus que vai trazer resposta das tuas orações. Não cesse de orar, não cesse de clamar e de pedir, porque Deus mostrará tremendamente que Ele é na sua vida. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.